Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós daremos continuidade ao estudo da nossa química ambiental e hoje nós veremos acerca do nosso processo da chuva ácida ou do fenômeno da nossa chuva ácida, beleza? Galera, aqui eu quero ressaltar de novo a importância desse tópico de química ambiental, né, e consequentemente chuva ácida para a galera que vai prestar o Enem, beleza? O Enem é uma prova que gosta muito de cobrar química ambiental, tranquilo? Então ele consegue aí fazer uma ponte entre biologia, uma ponte entre química, né? E outras disciplinas, né? Geografia, enfim. Então você consegue aí fazer uma relação entre várias disciplinas e por isso que o Enem ama cobrar essa parte de química ambiental. Então a galera que vai fazer Enem aí esse ano, ano que vem, no outro, fique atento aí com a nossa química ambiental, principalmente chuva ácida e efeito estufa, que costuma cair muito no Enem, beleza? Então tranquilo. Galera, olha só. O que é a chuva ácida? Galera, a chuva em si, ela naturalmente já é ácida, ok? Isso é devido à presença, ok, de CO2 na atmosfera, beleza? O CO2, galera, ele, como a gente já viu na matéria anterior, ele é um óxido, beleza? Ele é um óxido, né? Afinal de contas, ele é um composto binário formado por dois elementos, né? Então, um oxigênio mais um cara. Mas ele é um óxido de caráter ácido. Então, ele é um óxido, né, ácido. Tranquilo? Ele é um óxido, ele é um tipo de óxido que, ao reagir com a água, ele vai formar um famoso aí ácido carbônico, que é o H2CO3. Beleza, galera? Ele é um ácido fraco, tranquilo, mas ele contribui para a diminuição do pH da chuva. A chuva naturalmente já é ácida porque naturalmente já ocorre a presença desse cara aqui na atmosfera. Naturalmente já temos CO2 na atmosfera. Nós temos o ciclo do carbono. O CO2 é inerente ao nosso próprio metabolismo, faz parte do metabolismo das plantas. Então o CO2 já está presente na atmosfera e ele é muito importante para a manutenção da temperatura do próprio planeta, como a gente viu na aula passada, do efeito estufa. Então, o CO2, que é um grande contribuidor do efeito estufa, ele mantém a temperatura média do planeta em torno de 18 graus Celsius. Caso ele não existisse, a temperatura do planeta média ia ser negativa. Então, ele é naturalmente muito importante. Beleza, galera? Mas a chuva, naturalmente, ela já tem um pH menor do que 7 por conta da presença desse cara. E aí eu quero só ressaltar uma ideia aqui, para a galera que gosta dessa escala de acidez aí, né? Um pH 7, galera, é um pH neutro, beleza? Não é nem ácido nem básico. Já todo pH abaixo de 7 é ácido, a gente classifica como ácido. Então 6,9 já é ácido, beleza? Não é muito ácido, mas ele já se classifica como ácido. Só para vocês terem uma noção aí, um parâmetro, tá? O pH do estômago, que temos ácido clorídrico, que ele é muito ácido, ele gira em torno de 1 a 2. Limão, que é ácido, ele gira em torno de 4. Aí. Água com gás, ele gira em torno de 5, né? É ácida também. Então, assim, todos esses caras têm um pH abaixo de 7. A chuva naturalmente é ácida, a chuva tem um pH naturalmente abaixo de 7 por conta da presença de CO2 na atmosfera. Acontece que por ação antropogênica, ou seja, pela ação do ser humano, esse fenômeno é intensificado. Você intensifica a acidez na chuva. Como que você intensifica a acidez na chuva? Muito por conta da queima de combustíveis fósseis, muitas indústrias, beleza? Muito carro, muito caminhão, enfim. Isso tudo, toda essa queima, todas essas indústrias vão formar determinados tipos de óxidos, que são óxidos de caráter ácido, que ao entrar em contato com a água das nuvens, vai reagir com as nuvens e vai formar determinados ácidos fortes. E esses ácidos fortes contribuem muito para a diminuição do pH da chuva e contribuem muito para a diminuição do pH abaixo de 5,5. Então nós podemos classificar uma chuva como sendo chuva ácida em si, como uma chuva com pH abaixo de 5,5. Então a chuva ácida nada mais é do que um fenômeno atmosférico, aonde consiste em uma chuva com pH abaixo desse cara aqui, abaixo de 5,5, uma elevada concentração de acidez. Beleza? E lembre-se que essa ação, ela é, claro, intensificada, né? Intensifica esse fenômeno para a ação do ser humano. Beleza, galera? Mas quem são os ácidos que contribuem para a chuva ácida, né? Para a contribuição
do aumento da acidez da chuva? São 4 principais. Ok? É o nosso dióxido de enxofre, é o nosso trióxido de enxofre, nosso dióxido de carbono, que a gente acabou de falar, e nosso dióxido de nitrogênio. Muito cuidado para não confundir com N2O. O N2O, que é muito semelhante, ele é um óxido de caráter neutro. Tá? Ele é neutro, ele não vai fazer diferença nenhuma para a acidez. Só que neutro, faltou um aqui, neutro. Deixa eu apagar isso aqui para deixar um pouco mais bonitinho para vocês, né? Pronto. Um óxido de caráter neutro. Pronto. Tá bom? Ele é óxido de caráter neutro, só que esse cara, apesar de ser neutro, ele contribui muito para o efeito estufa, hein? Anota aí. Esse cara contribui muito para o efeito estufa, junto com CO2 também, junto com metano, né? Junto com CFCs, ok? Mas vamos lá, esse cara aqui, que é o primo dele, é um óxido de caráter ácido, beleza? Todos esses óxidos que eu estou colocando para vocês, galera, todo mundo vai reagir com a água, e nesse caso a chuva ácida é a água das nuvens, formando um ácido, beleza? E normalmente você forma ácidos que são ácidos fortes, como ácido nítrico, ácido sulfúrico, e aí você joga lá para baixo o pH da água, beleza? Então todos são óxidos aqui, que formam, quando em contato com a água, ácidos, beleza, galera? Bem, vamos lá. Olha essa primeira reação aqui que nós temos. Nós temos o nosso SO2, né? O SO2, que é o dióxido de enxofre, ele pode reagir com a água das nuvens, formando o nosso ácido sulfuroso, que não é um ácido tão forte, né? A diferença entre oxigênio e hidrogênio aqui é apenas 1. Então ele é um ácido moderado, beleza? Mas com certeza contribui. Só que o mais comum é o CO2 ele ser oxidado, galera. Olha que bonito. Ele ser oxidado, aqui utilizando um oxigênio, né? Pode ser oxigênio do próprio ar, tá? Ele pode ser oxidado ao nosso trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, ao reagir com a água das nuvens, aí sim eu formo um cara forte. Eu formo o nosso ácido sulfúrico, né, que é o nosso H2SO4. A diferença entre oxigênio e hidrogênio é 2 agora. Então esse cara é forte. E esse cara aqui joga o nosso pH lá pro chão. Beleza? O nosso CO2, que a gente já conversou, né, em contato com a água das nuvens, forma um ácido carbônico, que ele é um ácido fraco, ele é uma exceção, tá? Apesar da diferença entre oxigênio e hidrogênio ser 1, ele é classificado como ácido fraco, porque ele é um ácido muito instável. E o nosso NO2, beleza, ao reagir com a água da nuvem, vai formar 2 caras, né? Mas o importante é que o nosso ácido nítrico, que ele é mais forte, né? E o nosso ácido nitroso, que ele é moderado, ok? Mas você forma os 2 ácidos. O grande fator aqui, e os importantes que contribuem muito para o aumento da concentração da acidez, né? Ou seja, para a diminuição do pH, é o nosso ácido sulfúrico e nosso ácido nítrico. O ácido sulfúrico, galera, que ele é formado a partir do SO2 e do SO3, ele é muito formado a partir de carros movidos a diesel. Diesel ou em regiões com a qual você tem muita indústria, beleza? O nosso CO2, né, e o nosso NO2, ele é muito, eles são muito formados na queima aqui de combustíveis nos carros, beleza? O diesel também, né? Nos caminhões principalmente, tranquilo? Mas o nosso NO2 ele é muito formado aí na queima em motores de combustão interna, beleza? Mas são todos fatores que têm ação no ser humano, né? Tanto aí em veículos quanto em indústrias. E aí você joga esses caras, né, nossos óxidos na atmosfera, ainda faltou um SO3 aqui na nossa nuvenzinha. Esses caras aqui vão reagir com a própria água das nuvens, beleza? Vai formar nosso ácido sulfuroso, ácido sulfúrico principalmente, ácido carbônico, ácido nítrico. E aí quando chover, esse pH aqui vai ser menor do que 5,5, vai ser um pH já muito ácido. E isso vai ter inúmeras consequências para o meio ambiente, né, e para estruturas que a gente mesmo constrói. Tranquilo? Então, essa ação é intensificada pela formação aí, pela liberação desses óxidos aqui. Esses óxidos, lembre-se que ao reagir com a água da nuvem, formam nossos ácidos, normalmente ácidos fortes com ácido sulfúrico e nítrico. Esse aí contribui para a diminuição do pH da chuva. E o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, não é um fenômeno que acontece uma vez ou outra, normalmente é um fenômeno muito constante. Não é uma chuva que vai chover em cima de você e você vai, estou derretendo. Não é assim. É uma chuva com pH um pouquinho menor, que à primeira vista não vai fazer tão mal, mas com o tempo de várias chuvas com pH muito baixo, você vai sentindo esses efeitos. Tranquilo, galera? E um desses problemas é a acidificação do solo. A acidificação do solo tem muito problema na agricultura, principalmente.
né? Mas é claro, tem efeitos muito grandes em florestas que ficam muito próximos ali a centros urbanos, né, muito populosos, como São Paulo, por exemplo. A acidificação de lagos, rios, nascentes, né, corpos d'água no geral. O crescimento das plantas é afetado muito por conta, claro, da acidificação do solo, isso contribui aí para o crescimento não correto das nossas plantas, destruição de monumentos, como a gente vê aqui, os monumentos de Aleijadinho, por exemplo, né? Não sei se esse aqui é de Aleijadinho especificamente, mas um dos clássicos aí é a distribuição dos monumentos de Aleijadinho. Tem alguns monumentos que são formados principalmente por carbonatos, né, como o carbonato de cálcio, e os carbonatos eles costumam reagir em meio ácido e eles começam a se degradar, beleza? E você tem também, galera, a destruição de próprias estruturas metálicas, beleza? Então você tem aqui estruturas metálicas, parece uma criança de 1 ano de idade escrevendo, mas tudo bem, metálicas, beleza? E estruturas metálicas aí, como a gente usa na construção civil, né, elas podem muito ser afetadas pela ação da chuva ácida, né, tendo em vista que os ácidos, no geral, reagem com metal, formando sais e água, e aí você começa a degradar essa própria estrutura metálica, tudo bem? Então você tem vários efeitos no meio ambiente e ação contra nossas próprias estruturas, tudo bem? Então é uma ação que pode ser combatida como? Na a diminuição do uso de determinados combustíveis, como diesel, ou utilização de diesel, tem um diesel chamado diesel S10, que tem um teor menor de enxofre, e com isso você lança menos SO2 e SO3 na nossa atmosfera, né? O uso de combustíveis que são renováveis, e combustíveis menos poluentes, como o bioetanol, beleza? Enfim, você tem algumas ações, por exemplo, como obtenção de energia elétrica, né, em vez de você utilizar a queima do carvão, né, queima de diesel, por exemplo, você pode utilizar fontes mais renováveis, como energia eólica, como energia solar, tudo bem? Então você tem algumas ações que que pode ocorrer para o combate aí à nossa chuva ácida, né, para a eliminação desse problema. Ok, galera? Então esse é o fenômeno da nossa chuva ácida, é um fenômeno muito interessante, mas por hoje nós ficamos por aqui, até por não alongar demais a aula, e nós nos vemos então na nossa próxima aula, ainda hoje, para falar da nossa camada de ozônio, ok? Muito obrigado e até lá!